Então vamos ao primeiro exercício, né? Exemplo aí da parte de método dos deslocamentos. Então a gente começa aí pelo exercício da parte de vigas, né? Então aqui a gente tem uma viga que ela tem 3 apoios, né? Uma carga distribuída aqui de 12 kN por metro na viga completa, tá? Temos aqui no ponto A, temos um apoio fixo, ponto B um apoio móvel e no ponto C outro apoio móvel. Então temos aqui duas reações de apoio, 3, 4, tá? Então não é uma estrutura isostática, uma estrutura peristática. Então a gente precisa aí de alguma teoria, né? Ou método dos esforços, daria para resolver essa viga, só que a gente está aprendendo o método dos deslocamentos, né? Temos aqui os vãos são diferentes, né? Então não é uma simetria, então os valores aqui, a reação de C não é igual mesmo que a reação de B, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o sistema principal, tá? O enunciado do exercício é utilizando o método dos deslocamentos para encontrar as reações de apoio da viga abaixo, né? Considere todos os trechos de mesma inércia e o mesmo modo de elasticidade. Então aqui o EI é o mesmo, então a seção da minha viga, se for retangular, digamos 10 por 30, 12 por 30, aqui vai ser 12 por 30 também. Se aqui é de concreto armado, aqui também vai ser de concreto armado, tá? Por que é importante essa informação? Porque a deformação nos dois trechos, eles são proporcionais a essas duas características, né? Ao momento de inércia e o modo de elasticidade. Então, primeiramente, a gente precisa montar o sistema principal. Se você tem alguma dúvida ou não sabe o que é o sistema principal do método dos esforços, você volta a aula aí na parte da teoria, tá? Então, qual que é a análise que a gente pode fazer, né? Eu posso atuar de uma maneira que eu trave as reações aqui nesses apoios, tá? E as rotações, tá? Eu poderia fazer o travamento dessa rotação aqui. Então, poderia vir aqui e colocar um quadradinho vermelho, aqui um quadradinho vermelho e aqui um quadradinho vermelho, nos 3 pontos. Só que se você observar na tabela referente ao método de deslocamentos, que é a tabela que tem as cargas ali, que é o formulário método de deslocamentos, você vai ver lá que eu tenho opções em que as reações, os aparelhos de apoio de extremidade também são fixos ou móveis, tá? Então você tem essa opção na tabela. Então eu não sou obrigado a fazer o travamento da extremidade. Porque se eu fizer aqui um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, eu vou ter x1, x2, x3. Por quê? Eu estou travando essas 3 rotações, tá? Se na minha tabela me permite ter uma extremidade aqui rotulada, sem fazer esse travamento aqui no método dos esforços, eu consigo simplificar o meu cálculo, tá? Então eu vou precisar fazer somente o meu x1, tá? O x1 que vai ser aqui uma rotação aplicada nesse ponto aqui do meio, tá? Professor, e referente à translação, não vai precisar de translação justamente por esse apoio aqui ser fixo, tá? Então não vou precisar fazer esse travamento, logo meu sistema principal ele vai ficar apenas com x1. Se eu tivesse mais um apoio de lá, aí eu seria obrigado a fazer também, ou aplicar aqui o x2, né, fazer esse travamento aqui dessa rotação. Então, para esse exemplo aqui, eu vou ter somente o x1, e aí, né, por conhecimento aí da parte da teoria, né, e do método dos esforços também, eu vou ter a minha estrutura E0 e eu vou ter a minha estrutura E1, tá? O que difere o método dos esforços do método de deslocamento? No método dos esforços eu aplicava uma força, no método de deslocamento eu vou aplicar uma rotação. E quando eu for montar o meu E0, eu vou ter uma tabela para o E0, que é a minha tabela de carga real, que é essa que eu falei que tem a carga aí, carga concentrada, carga distribuída, tem carga triangular ali também, né? E o meu E1, que é referente à tabela dos deslocamentos, tá? Que está escrito aí como deformação unitária, tá? Então eu tenho essas duas tabelas. Eu falo que uma tabela é um modelo mais velho, né?
que é essa aqui, do E0, e uma que é um pouquinho mais bonita, que é a do modelo do E1, tá? Então agora, primeiramente, a gente vai montar a nossa estrutura E0. Então, na minha estrutura E0, né? Assim como no método dos esforços eu mantenho meu carregamento de 2 kN por metro, tá? E aqui, pela teoria do método dos esforços, eu tenho o travamento aqui da minha rotação. Esse travamento da minha rotação, o que ele significa? Quer dizer que eu tenho um engastamento para a esquerda, mais, né, um engastamento para a direita. Então, esse apoio móvel, ele é substituído por um apoio fixo. Um apoio engastado na esquerda e um apoio engastado na direita. Quer dizer que todo momento passa para o outro lado. Como a gente falou que na tabela eu tenho esse aparelho aqui, o aparelho fixo, então aqui é mantido o meu aparelho fixo e aqui é mantido o meu aparelho móvel, tá? Esses pontos aqui, ponto B, né? Ponto C, ponto B, ponto A, e o tamanho deles é igual a esse daqui, né? Eu só peguei esse trecho, passei para cá, esse trecho para cá, e ele é separado para eu conseguir fazer a parte das tabelas, tá? Então, no E0, né, a gente tem lá as reações de apoio. Então, aqui eu vou ter uma reação de apoio, né, que aqui eu vou chamar de VA. Tem uma reação de apoio aqui no apoio B, só que aqui eu tenho ela separada em duas, né? Então, eu tenho uma proporção aqui que é o VBA, que é esse lado, e aqui eu tenho o VBC. E aqui à direita eu tenho somente o VC. Então eu tenho as duas reações de apoio, e aqui, como eu fiz esse travamento, eu tenho aqui aplicado um momento, que ele está para baixo, que é o M no ponto B, para o lado A, e eu tenho um momento aqui à direita, que é o MBC. Então, esses valores, eles são retirados diretamente lá da nossa tabela, tá? Então, o mais difícil é a gente fazer a montagem do nosso exercício, né? E aí, posterior, a gente localizar na tabela essas duas modalidades de carga aqui, né? Lembrando que aqui nós temos carga distribuída em cada uma desses trechos. Então, aqui eu vou ter os 12 quilonewton-metro e aqui os 12 quilonewton-metro. Como localizar na tabela, né? Vocês podem ver que a primeira tabela da página lá vai estar escrito reações de apoio para a viga biengastada. Então, é quando eu tenho engastamento na esquerda e engastamento na direita. Esse caso aqui, eu só tenho engastamento à direita. Aqui está livre, tá? Então, eu vou para a tabela de baixo, onde está escrito reações de apoio para a viga engastada rotulada com articulação. Então, eu tenho duas colunas lá. Eu vou para a primeira coluna, porque na primeira coluna o apoio rotulado está para a esquerda, né? Nesse primeiro caso, o apoio rotulado está na esquerda. Lembrando que aqui é como se eu tivesse um engastamento com uma rótula, né? Então é a mesma coisa, só muda a simplificação lá, tá? E à direita eu tenho um engastamento. Aí eu tenho três linhas. A primeira linha eu tenho uma carga distribuída. A segunda eu tenho uma carga concentrada no meio do vão. E a terceira eu tenho uma carga concentrada com distância A e B ali, né? Que ela pode estar deslocada no vão, tá? Então, nesse nosso caso, é o número 1, né? A coluna 1 e a linha 1, tá? Aí a gente vai ter que calcular o VA através da equação que já está dando lá, né? O VA, no caso, é 3QL dividido por 8. O VB aqui vai ser 5QL dividido por 8. Q, 12. L, aqui era 3, deixa eu voltar aqui no exercício. Esse vão aí era 3,2.
dividido por 8, né? E o momento aqui, que é o MBA, Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Tá? Então agora a gente vai resolver esse trecho aqui, depois a gente vai resolver esse trecho. Então, calculando o primeiro trecho, né? O VA vai ser igual a 3 vezes Q vezes L, Q vezes L dividido por 8, né? A gente tem lá 3 vezes o 12, vezes o L, que é 3,2, que é esse primeiro trecho, dividido por 8. Quer dizer que a reação desse trecho, né, vai ser igual a 14,4 kN. Não é o resultado final ainda, tá? Temos o VBA, que a gente está fazendo somente do E0 por enquanto, né? 5 vezes QL dividido por 8. 5 vezes 12 vezes 3,2 dividido por 8. Isso aqui vai nos resultar 24 kN. E temos o momento, né? Que é o MBA, que vai ser igual a Q vezes L ao quadrado dividido por 8, que vai ser o 12 vezes o 3,2 ao quadrado dividido por 8, e vai ser igual a mais 15,36 kN. Já para o segundo trecho, né, o trecho direita, a gente precisa olhar lá na tabela, e na tabela nós vamos ter engastamento e o aparelho articulado, né, que é um gasto com articulação, né, que vai virar um móvel também à direita, tá? Então a gente tem o mesmo sentido dessas reações, que é importante para não confundir a parte de sinais, tá? O nosso VBC, né, vai ser igual a 5 QL dividido por 8, né? Aqui vai ser 5, o Q vai ser o 12, que é a carga distribuída que está na viga toda. O L vai mudar, que é o 4,8, segundo trecho ele é maior, dividido por 8. Esse resultado aqui vai nos dar 36 kN. E o VC vai ser o 3 QL dividido por 8. 3 vezes 12, que é o Q, 4,8, que é o vão, dividido por 8. Nosso VC vai ser igual a 21,6 kN. E o nosso momento, né? O MBC, ponto B olhando para o C, né? Vai ser igual a Q vezes L quadrado dividido por 8, né? Professor, mas é igual ao anterior? Não, né? Porque o L mudou, né? Então, o Q é 12, o L aqui passou para 4,8 quadrado, dividido por 8. E o MBC vai ser igual a 34,56 kN. Aí resolvemos os dois trechos, né? Lembra quando eu falei que no método dos esforços a gente aplicava uma força e tinha uma deformação? Aqui no caso a gente aplicou o x1, que é uma deformação, e nós vamos ter um esforço, né? E o esforço vai ser o delta 10, que vai ser o somatório dos dois momentos, né? Os momentos aplicados ali onde que a gente colocou o quadrado, né? Então eu vou ter lá o MBA, né? O que está para a esquerda, que é o momento que a gente achou a reação, e o MBC. Lembrando que sempre no sentido anti-horário é positivo. Então o MBA ele vai entrar com sinal negativo, porque ele estava para cá, né? A gente fez lá a nossa reação, né? Então estava para cá o MBA e para cá estava o MBC, né? Então o MBA está no sentido anti-horário e o MBC está no sentido horário. Então nosso delta 10, lembrando que o delta agora é uma reação, né?
um momento, né? Então aqui vai ficar menos 15,36 mais 34,56. Quer dizer que o nosso delta 0 vai ser igual a 19,2 kN. E aí a gente vai montar agora a nossa estrutura E1, né? Essa aí foi a nossa resolução do nosso E0. Agora vamos para a estrutura E1. Na estrutura E1, assim como lá no método dos esforços, né, nós não temos carregamento, né? Nós temos carregamento real. A gente analisa aqui no método dos deslocamentos a deformação da nossa viga, tá? Então, essa viga aqui, quando a gente sai do apoio rotulado, ela sai abaulada já. Então, ela sai fazendo esse movimento. Se fosse o engastamento, se aqui eu tivesse, por exemplo, né, um engastamento e a minha barra, a deformação ela ia ser reta, porque é o engastamento, e depois ela ia abaular, tá? Então, como aqui é um apoio rotulado, ela tá livre essa rotação, ela já vai fazer esse abaulamento, tá? E ela vai passar aqui pelo apoio móvel, tá? Ela é obrigada a passar aqui, porque a minha viga ela não se desloca desse apoio, então ela tem que passar nesse ponto zero. Aqui também eu considero uma rótula, né? E aí eu encontro aqui o meu apoio, tá? Eu represento aqui o quadrado vermelho, né? E isso me permite separar a minha viga nos dois trechos, né? Então, o primeiro aqui, onde eu vou ter um apoio fixo, né? Também representa o meu engastamento aqui à direita. Aqui eu também represento o engastamento. E aqui também meu apoio móvel. E para relacionar com a tabela de deformação unitária, eu uso a combinação dos apoios. Então, aqui eu tenho um apoio que é articulado, lá representado por um triângulo, tá? E um engastamento, tá? E essa representação eu analiso através das deformações, né? Então, aqui eu vou ter uma parábola para baixo, e eu vou ter que buscar lá na minha tabela uma parábola para baixo, e aqui uma parábola para cima. Antes de localizar as linhas, a gente vai colocar os nomes aqui das nossas reações, né? Então, aqui a gente colocou a reação VA', aí temos a VB', tá? Aqui já a tabela, ela já vai nos dar no sentido anti-horário, né? Onde eu vou chamar aqui de MBA', que eu estou fazendo do X1, do E1. Aqui no sentido anti-horário também. Essa tabela, ela sempre vai jogar no sentido anti-horário, e a E0 sempre vai ser para baixo, tá? Tem que cuidar com essas conversões de sinais para não se confundir. Olhar na tabela o que a tabela está dando. O VBC' e o VC'. Se vocês forem buscar essa formação aqui na tabela, na primeira linha da tabela a gente vai ter engastado com engastado, não é esse caso. Na segunda, nós vamos ter a esquerda, né? Olhando na primeira coluna, segunda linha, um articulado com engastado, é esse aqui, né? Tá para baixo. E esse aqui que tá para cima, a gente pode olhar na coluna do lado, né? Segunda linha, segunda coluna, temos, né, uma deformação para cima, engastamento articulado. Encontramos aí as duas situações na segunda linha, tá? A terceira e quarta linha são a respeito de deslocamentos. Aqui no caso a gente só está fazendo a rotação, né? Então a gente não está fazendo a translação, seria a terceira e quarta linha.
E a primeira linha, somente se esse aparelho aqui de apoio das extremidades fossem engastados, tá? Então agora, do mesmo jeito que o E1, a gente vai resolver o primeiro trecho, né? E depois o segundo trecho. Agora que eu estava reescrevendo o desenho, eu vi aqui que no desenho na esquerda eu tinha escrito VBC linha, né? É VBA, né? Que a gente está fazendo o primeiro trecho, tá? Então, a gente vai primeiramente fazer o VA linha, né? Então, o VA linha, a gente vai olhar lá na tabela, né? Então, a gente vai olhar na segunda linha da tabela. O VA tá para cima, né? E a gente tem lá o valor de 3 e do modo de elasticidade. Na tabela está escrito com a letra J, mas eu vou representar aqui com a letra I, né? Que é o momento de inércia, mesma coisa. E o θ significa que é uma rotação unitária, tá? Que é o que a gente já está utilizando. Então, θ igual a 1, não preciso colocar o θ aqui na minha equação. Tudo isso aqui dividido por L ao quadrado, que é o vão nosso, né? Então, vai ser 3EI, que nos dois trechos no exercício foi dado como igual, dividido por 3,2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,293 e I. E aí vamos para o VB. VBA'. Se a gente olhar lá na tabela, a direção da força ela tá para baixo. E aqui eu representei o VB a linha para cima. Então aqui a equação vai entrar como sinal negativo, né? Porque lá ela tá dando como para baixo. E aí vai ser igual a 3 EI, a mesma coisa que o de cima, né? L ao quadrado. Então 3EI, L vai ser 3,2 ao quadrado. Isso é igual a menos 0,293 EI. Quer dizer que essa deformação ali, as reações de apoio, dependem do modo de elasticidade e do momento de inércia. E o MBA', a gente vai ver que essa tabela aí, ela me dá no sentido anti-horário o valor, né? Então, me dá nesse sentido, então vai ser positivo. E o valor que ela tá dando lá vai ser 3EI. Lá tá J, né? Mas é a mesma coisa. O θ não preciso representar. Dividido por L, né? Então, vai ser 3EI dividido por 3,2, né? Quer dizer que o momento MBA vai ser positivo, né? De 0,932 EI. E aí calculamos do primeiro trecho. E agora vamos para o segundo trecho, né? Ah, ali eu coloquei 0,93, é 8 aqui. 0,938. 37,5, né? Agora vamos para o segundo trecho, né? O segundo trecho, a gente está falando da segunda linha, segunda coluna, começando pelo nosso VBC', né? Essa primeira opção. Lá na tabela ele está para cima, então ele vai ser positivo. 3EI dividido por L ao quadrado. O que mudou agora vai ser o L ao quadrado, né? Então vai para 4,8 ao quadrado. Como resultado, VC', né? Vai ser igual a 0,130 EI. Podem ver que é uma simetria, né? Só mudou ali o tamanho do vão, mas a equação é a mesma, né? O VC, assim como o anterior, né? Ele tá para baixo, né? Como o VA, né? Então ele vai ser negativo. A equação vai ser igual a de cima, 3EI, dividido por L ao quadrado. Então vai ser menos 3EI dividido por 4,8 ao quadrado.
vai ser igual a menos 0,130 EI. E aí o último, que é o nosso momento, né? Que ele está no sentido anti-horário, né? Na tabela, tá correto, vai ser positivo. MBC' positivo, igual a 3EI dividido por L. 3 vezes EI dividido por L, que é 4,8, né? Isso aqui igual vai ser positivo, 0,625 EI. Resolvemos então o primeiro trecho e o segundo trecho. Se no primeiro o somatório, o delta 0 é o somatório dos momentos aplicados no ponto B, né? Sendo lado esquerdo com o lado direito, aqui também. Então a gente vai somar o MBA' com o MBC'. Então a gente tinha lá o nosso MBA' e o nosso MBC'. E aí a gente tem que montar o nosso delta 0. Se no sentido anti-horário é positivo, nesse caso aqui os dois vão entrar como sinal positivo. Então, mais MBA' e mais MBC'. Então, no delta 0, o MBA', a gente encontrou que é 0,938 EI e o MBC' 0,625 EI. Quer dizer que o nosso delta 1 vai ser igual a 1,563 EI. E aí a gente tem que fazer o cálculo do nosso x1, né? E o nosso x1, pela mesma equação da compatibilidade, o delta 0 mais x1 vezes o delta 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Quer dizer que o x1 vai ser igual a menos o delta 0 dividido pelo delta 1. Então, aqui vai ser igual a negativo. Nosso delta 0 a gente encontrou que é 19. 12, né? É 19,2. E o delta 1 vai ser igual a 1,5063 EI. Se eu for simplificar isso aqui, eu tenho que o nosso x1 vai ser igual a menos 12,29 dividido por EI. O que é esse EI? É a deformação, tá? Que vai gerar uma proporção entre as nossas reações de apoio. Então, agora eu preciso calcular o nosso VA, o nosso VB e o nosso VC. É por isso que a gente descobriu as reações no E0 e no E1, tá? Então, vamos para as reações de apoio. Aqui eu vou chamar as nossas reações de apoio finais, tá? Começando pelo nosso V0, então o nosso V0, VA final, vai ser igual ao nosso VA que a gente encontrou lá no E0, mais, vou fazer aqui em vermelho, nosso X1 que a gente acabou de descobrir, né? Esse valor que a gente acabou de descobrir, vezes o nosso VA' que a gente descobriu lá no E1. Então, nossa reação vertical no ponto A final vai ser igual ao VA lá da nossa estrutura E0, né? Que era 14,4 que a gente encontrou, mas mais
o nosso x1, que é menos 12,29, dividido por EI, vezes o VA', que a gente encontrou na estrutura E1, que é 0,293 EI. EI a gente corta com EI, que a gente corta EI com EI, porque a gente está falando da mesma barra, né? E o VA final, que é a nossa reação à nossa estrutura hiperestática, é o mesmo que daria o resultado lá pelo método dos esforços. Se resolver para F2, vai dar esse mesmo resultado também. Vai ser de 10,8 kN. Esse mesmo processo a gente faz com a reação VB e a reação VC. A reação de apoio em B, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela tem o lado da esquerda, esse aqui é o VB final, né? Então, eu tenho o lado que vai ser do V0 lá, o VBA, mais o VBC, porque eu tenho a seção da esquerda e a seção da direita, esse aqui é referente ao E0, tá? Mais o x1, acabou minha caneta vermelha, vou fazer aqui de preto, x1, vezes aí a porção que a gente achou lá, a reação de apoio, referente ao E1, sendo o BA' e o VBC', referente ao E1. Então, o nosso VB final vai ser igual VBA', né, 24, VBC 36, o x1 vai ser negativo menos 12,29, dividido por EI, o VBA' menos 0,293 EI, e o VBC' mais 130, né? É 0,130 EI. Neste caso, aqui a gente pode cortar também o EI, EI e EI. Aqui na primeira proporção, né? Então, a gente vai ter o VB final, vai ser igual a 62 kN. Resultado final da nossa estrutura. E a última reação é o VC final, que vai ser igual ao VC mais o x1 vezes o VC'. VC final vai ser igual ao VC, que a gente achou no E0, que é 21,6, mais o x1, que é o menos 12,29, vai ser igual em todos, dividido por EI, e o VC', que é o menos 0,130 EI. O módulo de elasticidade, momento de inércia, a gente pode cortar. E a nossa reação de apoio final da estrutura inicial lá, da hiperestática, vai ser igual a 23,2 kN. Que vai ter que dar igual a mesma estrutura resolvida na F2 ou resolvida através do método dos esforços.